Há mais de 2000 anos, um homem caminhou rumo ao seu destino, carregando nas costas o peso de toda a humanidade. Ele foi traído, humilhado e condenado injustamente, mas não desistiu. Com cada gota de sangue, ele selou um pacto eterno, e sua morte se tornou o maior símbolo de amor e redenção da história. Mas você sabe o verdadeiro significado da paixão de Cristo? Como essa história começou? O que aconteceu nos últimos dias de Jesus? Hoje, vamos mergulhar nessa narrativa emocionante, revelando detalhes pouco conhecidos e o impacto desse sacrifício para milhões de pessoas até hoje. O que significa a paixão de Cristo? A palavra paixão vem do latim passio, que significa sofrimento. A paixão de Cristo se refere aos últimos momentos da vida de Jesus, desde sua prisão até sua crucificação e morte. Para os cristãos, essa não é apenas uma história de dor e sofrimento, mas um ato supremo de amor e entrega, onde Jesus se ofereceu para salvar a humanidade do pecado. Mas como tudo isso começou? Na noite de uma quinta-feira, Jesus reuniu seus discípulos para uma ceia especial. Ele sabia que aquela seria sua última noite antes de ser preso. Durante a refeição, ele fez algo inesperado, pegou o pão, partiu e disse: "Este é o meu corpo, que é dado por vós." Depois, ergueu um cálice de vinho e declarou: "Este é o cálice do meu sangue, que será derramado por muitos." Naquele momento, Jesus estava instituindo algo que se tornaria um dos maiores símbolos do cristianismo, a Eucaristia, o ato de compartilhar o pão e o vinho em memória do seu sacrifício. Mas havia algo ainda mais chocante naquela noite. Jesus revelou que um de seus próprios discípulos o trairia. E esse homem era Judas Iscariotes. Após a ceia, Jesus foi ao jardim do Getsêmani para orar. Ele estava angustiado, pois sabia o que estava por vir. Suas orações foram tão intensas que, segundo os evangelhos, ele suou gotas de sangue. Foi então que aconteceu. Judas chegou acompanhado por soldados e líderes religiosos. Para identificá-lo no meio dos discípulos, Judas deu a Jesus um beijo no rosto. Esse gesto, que normalmente representaria afeto, se tornou o símbolo da traição mais famosa da história. Jesus foi preso e levado para um julgamento injusto. Ele seria acusado de blasfêmia e condenado à morte. Jesus foi levado ao sumo sacerdote Caifás, depois a Pôncio Pilatos, o governador romano. Mas Pilatos não encontrou crime algum nele. Ainda assim, a pressão da multidão foi grande. Para tentar escapar da responsabilidade, Pilatos seguiu uma tradição da época, ofereceu ao povo a escolha de libertar um prisioneiro. Eles poderiam escolher entre Jesus ou um criminoso chamado Barrabás. Para a surpresa de muitos, a multidão escolheu libertar Barrabás e pediu que Jesus fosse crucificado. Pilatos, então, lavou as mãos diante de todos, dizendo: "Estou inocente do sangue deste homem." Mas mesmo assim, permitiu que Jesus fosse condenado. E foi aí que começou o momento mais doloroso. Jesus foi brutalmente açoitado. As chicotadas romanas não eram comuns, elas usavam pedaços de metal e ossos para rasgar a pele. Ele recebeu uma coroa de espinhos na cabeça, foi vestido com um manto escarlate e zombado pelos soldados. Depois disso, teve que carregar sua própria cruz pelas ruas de Jerusalém, até um local chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. O caminho foi longo e tortuoso. Jesus, já enfraquecido, caiu várias vezes. No meio do percurso, um homem chamado Simão de Cirene foi forçado a ajudá-lo a carregar a cruz. E então, ao chegar ao topo do Gólgota, o pior aconteceu. Jesus foi pregado na cruz. As dores eram indescritíveis. Mas mesmo no momento mais agonizante, ele olhou para os céus e disse: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Ao meio-dia, o céu escureceu, e houve um grande terremoto. O véu do Templo de Jerusalém se rasgou ao meio, simbolizando que, a partir daquele momento, a humanidade estava reconciliada com Deus. Pouco antes de morrer, Jesus pronunciou suas últimas palavras: "Está consumado." E então, entregou seu espírito. O Filho de Deus havia sido morto. Mas essa não era o fim da história, era apenas o começo. O sacrifício de Jesus não foi em vão.
Para os cristãos, sua morte representa a redenção dos pecados e a promessa da vida eterna. 3 dias depois, ele ressuscitaria, provando que a morte não tinha a última palavra. E foi assim que surgiu a celebração da Semana Santa, um período de reflexão e fé, onde se relembra a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Mas agora eu te pergunto, o que esse sacrifício significa para você? Se essa história te emocionou, não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias como essa. E lembre-se, a maior prova de amor do mundo foi dada naquela cruz. Nos vemos no próximo vídeo.